Há dias em que a angústia parece ter um peso próprio. Você a sente no peito, na garganta, no corpo inteiro. Palavras não conseguem descrever, porque não é só tristeza. É uma mistura de medo, exaustão e silêncio. É aquele momento em que você respira e ainda sente falta de ar. E nesses momentos, o mais doloroso não é o que acontece lá fora, mas o que acontece lá dentro. Porque a mente não para, o coração dispara e a sensação de vazio se torna uma presença constante. Todos nós, em algum momento, já sentimos a angústia nos dominar. A dor se torna maior que a nossa fé. A escuridão se apodera de nós com tanta força que parece impossível encontrar uma saída. E o mais difícil é a sensação de estar sozinho, de ninguém entender o que você está passando, de nem Deus parecer te ouvir. Mas mesmo ali, no fundo dessa escuridão, há uma verdade que nunca para de bater. Você não está sozinho e essa angústia não vai te destruir. A angústia não é o fim, é uma jornada. É o fogo que revela o que ainda não foi curado. É a voz da alma clamando por descanso, por significado, por direção. Mas a alma não clama para te quebrar, mas para te despertar. Há dores que não vêm para te punir, mas para te purificar. E mesmo que você não entenda isso no meio do processo, há algo sagrado acontecendo por trás do que você sente. Cristo também conheceu esse sentimento. Ele, o Filho de Deus, também se sentiu oprimido. Ele também chorou. Também pediu que o cálice fosse afastado dele. Em sua angústia, ele mostrou sua humanidade. E ao fazê-lo, ele nos ensinou que sentir medo ou dor não nos torna menos espirituais, mas sim mais reais. Porque Deus não quer que sejamos perfeitos, mas autênticos. Ele não espera que você viva sem medo, mas sim que ele não o domine. A angústia é uma provação silenciosa. É como caminhar por um vale sem luz, onde cada passo parece incerto. Mas mesmo que seus olhos não vejam o caminho, seus pés seguem em frente. Isso é fé. Fé não é a ausência de dor. É a decisão de continuar confiando apesar da dor. A fé não é demonstrada quando tudo está bem, mas quando tudo parece perdido. Às vezes, a ansiedade se disfarça de inimiga, mas é apenas uma mensageira. Ela mostra o que você ainda está tentando controlar, o que ainda tem medo de abrir mão, o que você ainda não entregou totalmente a Deus. E esse é o seu propósito. Quebrar o orgulho da autossuficiência e lembrá-lo de que você não consegue fazer isso sozinho. Porque a verdade mais profunda sobre ser humano é esta: você não foi criado para carregar tudo sozinho. A angústia surge quando você tenta segurar com suas forças o que só Deus pode segurar. É como se a alma se cansasse de fingir que aguenta tudo e finalmente gritasse: não aguento mais. E esse choro, mesmo que doa, é o começo da rendição. Não a rendição como derrota, mas como rendição. Porque somente quando você para de lutar contra a vida, você pode começar a fluir com ela. Nos momentos de maior angústia, o mais difícil é acreditar que Deus ainda esteja presente. Mas é justamente ali que ele opera de forma mais silenciosa. A semente não cresce ao sol. Ela cresce na escuridão, enterrada na terra, invisível aos olhos. Assim é a alma em tempos difíceis. Você não está sendo destruído, você está sendo semeado. E mesmo que o processo doa, o que está nascendo em você é mais forte do que o que está morrendo. Quando tudo parece perder o sentido, quando sua mente lhe diz que não há saída, lembre-se, a angústia não é eterna. Nenhuma tempestade é. O coração humano foi projetado para suportar mais do que você imagina, mas também para curar mais profundamente do que você imagina ser possível. Sua alma não se quebra porque você sente. Ela se quebra porque você esquece que Deus ainda está com você. Talvez hoje você não entenda por que está passando por isso. Talvez esteja se perguntando o que fez de errado ou por que Deus não está intervindo. Mas a verdade é que o silêncio de Deus não é indiferença, é confiança. Quando um pai vê que seu filho aprendeu a andar, ele não segura mais sua mão a cada passo.
Ele o observa atentamente, pronto para ajudar se ele tropeçar, mas ainda o deixa andar sozinho. É assim que Deus trabalha com você. Ele não foi embora. Ele está apenas deixando você aprender a andar pela fé. Sua angústia não é um sinal de que Deus o abandonou. É um sinal de que você está sendo preparado. E mesmo que você não sinta, a presença dele o cerca. Não na forma de ruído, mas de apoio. Não na forma de respostas, mas de um silêncio fortalecedor. Às vezes, a coisa mais divina não parece paz, mas resiliência. Não calma, mas força para dar mais um passo. Essa força que você não sabe de onde vem, mas que te eleva de novo e de novo. É Deus dentro de você. Ele nem sempre acalma a tempestade. Às vezes, ele acalma seu coração enquanto a tempestade ainda está forte. A angústia pode fazer você duvidar de muitas coisas, mas nunca poderá apagar a maior verdade. Deus não se afasta de você na dor, ele se aproxima. O problema é que na escuridão, confundimos o seu silêncio com a sua ausência. E isso nos leva ao próximo passo neste caminho. Compreender o silêncio de Deus e o sentimento de abandono. Aquele estágio em que a alma acredita estar sozinha, mas na realidade está sendo sustentada mais do que nunca. Há momentos na vida em que a alma clama e o céu parece não dar resposta. Você reza, clama, implora, mas nada acontece. O silêncio de Deus pode ser mais doloroso do que qualquer palavra. Porque quando você sofre, não precisa apenas de conforto, precisa de sinais. Você quer saber que ele o ouve, que ele não o esqueceu, que sua dor faz sentido. Mas o silêncio se estende e então surgem as dúvidas. Onde estás, Deus? Por que você não me responde? Por que você me deixa afundar quando sabe o quanto estou lutando? Esse silêncio pode se tornar insuportável, porque não parece apenas a ausência de Deus, parece a ausência de esperança. Mas o que não entendemos nesses momentos é que o silêncio de Deus não é a sua distância, mas a sua maneira de falar em um nível mais profundo. Deus nem sempre responde com palavras. Às vezes, ele responde com processos. Seu silêncio não é punição, é confiança, porque ele só se cala diante daqueles que já estão preparados para andar pela fé. Se bem se lembram, o próprio Cristo experimentou esse silêncio. Na cruz, o seu grito foi o mais humano e comovente de todos. Meu Deus, por que me abandonaste? Nessa frase reside a experiência mais profunda da alma humana. Sentir que até Deus o abandonou. Mas ali mesmo, naquele aparente abandono, estava acontecendo a maior redenção da história. O silêncio de Deus não significa ausência, significa propósito. Quando ele está em silêncio, ele não está longe. Ele está trabalhando no invisível. Ele está moldando seu coração, refinando sua fé, fortalecendo seu espírito, porque há coisas que só se aprendem no silêncio. Se Deus falasse com você sempre que o buscasse, você dependeria da sua voz. Mas quando ele permanece em silêncio, ele lhe ensina a confiar na sua presença, mesmo sem sinais. Às vezes pensamos que fé é sentir Deus, mas a fé mais pura não precisa sentir. Ela precisa crer. Acredite quando tudo der errado. Acredite quando não houver resposta. Acredite quando sua alma tremer e você ainda disser: eu sei que você está comigo. Esse é o tipo de fé que transforma o coração. O silêncio divino não é vazio. É uma conversa mais elevada, mais profunda e mais sutil. É o espaço onde Deus testa a sua confiança, não para humilhá-lo, mas para revelar o quanto você pode suportar quando ele é o seu centro. Quando você não ouve a voz dele, é porque ele está lhe ensinando a reconhecer a presença dele de novas maneiras. Na paciência, na espera, nos pequenos milagres que acontecem sem que você perceba. Sentir-se abandonado não significa que você está longe de Deus. Significa que você está entrando em uma fase em que ele quer lhe mostrar algo que só pode ser revelado no escuro. A semente não ouve a voz do jardineiro enquanto cresce. Ela está enterrada, sozinha, em silêncio.
Mas nesse silêncio, a vida trabalha com uma força invisível. É assim que Deus trabalha em sua alma. Quando tudo parece parado, é porque algo profundo está sendo transformado. O silêncio de Deus é um espelho. Ele mostra sua necessidade de controle, sua impaciência, seu medo de confiar. E somente quando esses ruídos internos se acalmam, você pode começar a ouvir o que realmente importa, a voz do seu espírito. Não é que Deus não esteja falando com você, é que o barulho da sua ansiedade não está deixando você ouvir. E é por isso que o silêncio não é um castigo, é um convite. Ele convida você a diminuir o volume do mundo para aumentar a frequência da sua fé. Existe um tipo de amor que não precisa de explicações. Ele só precisa de presença. É assim que Deus ama. Mesmo quando você não o vê, Ele está lá. Nem sempre lhe dará as respostas que você espera, mas sempre lhe dará a força necessária. O silêncio não é o fim da conversa, é o começo da transformação. Cristo compreendeu esse mistério no jardim do Getsêmani. Enquanto seus discípulos dormiam e o céu silenciava, ele se ajoelhou sozinho, com a alma à beira do colapso, e disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ali, em meio ao silêncio e à angústia, a rendição aconteceu. A maior fé não foi a dos milagres, mas a daquela noite. A fé de continuar confiando quando tudo parecia perdido. O silêncio de Deus não significa que Ele o abandonou. Significa que Ele está levando você a um nível mais alto de fé, onde você não depende mais do conforto externo, mas da certeza interior, porque a verdadeira maturidade espiritual não consiste em sentir Deus, mas em permanecer fiel mesmo quando não o sentimos. Essa fidelidade silenciosa, essa perseverança sem recompensa visível é o que te fortalece. E é justamente nesse ponto, quando a alma se sente abandonada, mas continua a acreditar, que ocorre o encontro mais profundo. Deus nem sempre se manifesta com um relâmpago, mas no sussurro da calmaria após a tempestade. Às vezes, o silêncio deles é a maneira mais doce de dizer: confie em mim, ainda não terminei com você. O silêncio não destrói a fé, ele a purifica. A angústia não separa você de Deus. Ela o empurra em direção a Ele. E mesmo que às vezes você não sinta, o mesmo Cristo que também se sentiu sozinho caminha com você naquele vale. E é justamente aí que chegamos ao próximo passo desse caminho. Entender que também Cristo conheceu a angústia mais profunda, a noite da alma. Porque se até o Filho de Deus sentiu medo e solidão, então não há vergonha em senti-los também. Por isso, no próximo ponto, vamos nos aprofundar na dor da alma de Cristo no Getsêmani e como sua entrega se torna nosso maior exemplo de fé em meio à angústia. Ao longo da história de Cristo, há um momento que resume os aspectos mais humanos e divinos de sua existência: a noite do Getsêmani. Não se tratava de milagres, multidões ou discursos. Foi no silêncio do jardim, na escuridão, que a alma do Filho de Deus se rompeu em angústia. Ali, longe dos aplausos e cercado pelo sono dos seus discípulos, Cristo enfrentou o peso mais insuportável: o medo, a solidão e a dor antecipada da cruz. O Evangelho diz que sua alma estava triste até a morte. Essa frase resume o clamor mais profundo da humanidade. Porque naquele momento, Jesus não era apenas o Messias. Ele era o ser humano completo, frágil, vulnerável, ferido. Ele sabia o que estava por vir. Sabia que seria traído, abandonado, humilhado, crucificado. Sabia que a dor não seria apenas física, mas espiritual. A sensação de carregar sobre si a escuridão do mundo inteiro. E, no entanto, ele não fugiu. Em vez de fugir, ele se ajoelhou. O Getsêmani não foi um cenário de vitória visível. Foi o campo da rendição interior. Enquanto seu corpo tremia e seu suor se misturava com sangue, Cristo orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Há uma lição eterna nessas palavras. Fé não é não sentir angústia.
é não deixar que a angústia decida por você. Cristo nos mostrou que até a alma mais pura pode sentir medo. E, no entanto, em meio a esse medo, ele escolheu se render. Ela não negou sua dor, não fingiu força, não escondeu sua fragilidade. Ele chorou. Ele suou sangue. Ele implorou. E essa honestidade sagrada nos ensina que espiritualidade não significa negar o que sentimos, mas sim senti-lo sem perder nossa conexão com Deus. O Getsemane representa aquele lugar invisível por onde todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos. Aquele momento em que a vida te confronta com algo que você não pode mudar. Quando você não tem mais forças e sua oração não pede vitória, mas consolo. E naquele vale, quando parece que nem o céu responde, a alma se rende. Mas não a dor, mas a vontade divina. A entrega de Cristo não foi resignação, foi sabedoria. Render-se não era aceitar a derrota, era aceitar um propósito. E é aí que a angústia começa a se transformar, porque quando você para de lutar contra o que a vida te impõe, o fardo começa a se aliviar. Não porque as circunstâncias mudam, mas porque a sua maneira de encarar as coisas muda. Cristo não se libertou da dor física, mas transcendeu o sofrimento interior. A angústia não o destruiu, porque ele não resistiu a ela, ele a abraçou. Nessa profunda aceitação nasceu a força que o levou à cruz com serenidade. E essa mesma força está disponível para você, todas as noites do seu Getsemane pessoal. Todos nós temos um Getsemane, um momento em que sentimos que não aguentamos mais, em que a alma se ajoelha em lágrimas, sem entender. Mas se você ouvir com atenção em meio ao silêncio e à escuridão, você ouvirá o que Cristo ouviu. Uma voz invisível que não tira o peso, mas lhe dá forças para carregá-lo. Aquela voz que nem sempre te liberta da dor, mas que te mantém dentro dela. Essa voz é Deus. Lembrando você não está sozinho. A dor nem sempre tem uma explicação, mas sempre tem um propósito. O sofrimento que Cristo suportou não foi em vão. Foi a ponte entre o desespero humano e a esperança divina. Assim também, sua dor pode se tornar uma ponte. Não porque o sofrimento seja sagrado, mas porque o amor com que você o enfrenta o torna sagrado. Quando Cristo ressuscitou do chão no Getsemane, a situação não havia mudado. Os soldados continuaram chegando. A cruz continuou esperando por ele. A dor continuou chegando, mas algo havia mudado. Seu coração. Não houve mais resistência, apenas rendição. E nessa rendição, a angústia perdeu seu poder. A maior lição do Getsemane é que a fé nem sempre muda as circunstâncias, mas sempre muda o coração que as vive. Cristo não foi salvo do sofrimento, mas sua serenidade transformou o sofrimento em redenção. E é isso que Deus quer fazer com você. Não eliminar sempre a provação, mas ensinar você a passar por ela com propósito. Seu Getsemane pode ser uma perda, uma traição, uma doença, uma incerteza. E talvez agora você esteja aí, sentindo que o céu está silencioso, que o fardo pesa demais, que sua fé está se esvaindo em lágrimas. Mas lembre-se disto: se Cristo, em sua angústia mais profunda, escolheu confiar, você também pode. E quando você escolhe confiar em meio ao medo, algo dentro de você começa a mudar. Sua alma começa a ficar mais forte. Sua visão se torna mais clara, seu coração mais sábio. Deus não pede que você não tenha medo. Ele pede que você não ceda a ele, porque enquanto a angústia procura te dobrar, a fé te ensina a se ajoelhar sem quebrar. E quando você escolhe essa rendição consciente, o fogo da angústia começa a perder seu poder sobre você. O Getsemane não foi o fim de Cristo, foi o começo de sua vitória. Da mesma forma, sua noite escura não é o fim, é o prelúdio do amanhecer. Mas para chegar lá, você precisa romper a armadilha do medo, aquela voz interior que faz você acreditar que não há saída, que não há esperança, que a angústia durará para sempre.
E esse será o nosso próximo passo, a armadilha do medo e da mente que exagera o sofrimento. O medo é uma sombra que cresce silenciosamente. Às vezes ele nem vem do que está acontecendo, mas do que pode acontecer. A mente, quando tomada pela angústia, tem uma capacidade dolorosa, multiplicar o sofrimento. Ela não se contenta com o presente. Imagina todos os futuros possíveis e quase sempre escolhe o pior. E assim, o que era um problema se torna uma tempestade. O que era uma ferida se torna um abismo. O medo não precisa de fatos, apenas de pensamentos. É uma história em que a alma começa a acreditar quando se esquece de quem caminha ao seu lado. E quando o medo toma conta, ele distorce tudo. A realidade se torna ameaça. O silêncio se torna vazio e o tempo se torna eterno. Mas o medo não tem poder em si. Ele se alimenta da nossa atenção. Quanto mais você olha, mais ele cresce. Quanto mais você encara isso mentalmente, mais isso te arrasta para baixo. A armadilha do medo é sutil. Ela convence você de que está em perigo, quando na realidade você está apenas no processo. Isso faz você acreditar que tudo está desmoronando, quando a única coisa que está desmoronando é aquilo que você não precisa mais. E o pior de tudo é que faz você esquecer que não está sozinho. Porque o medo é especialista em isolar você, em fazer você pensar que ninguém te entende, que nem Deus te escuta. Mas a fé, mesmo pequena, quebra essa ilusão. A fé não elimina o medo, mas o desnuda. Ela tira seu poder, sua máscara, sua voz. O medo exagera o sofrimento porque a mente tenta controlar o que não consegue entender. Ele quer respostas, quer garantias, quer que tudo se encaixe. Mas a vida, e especialmente a alma, não funciona assim. Há processos que não podem ser resolvidos com lógica, apenas com confiança. Então, quando sua mente gira em espiral, quando as perguntas continuam se repetindo, quando seu coração bate ansiosamente, a única saída é olhar para cima. Olhar para cima não é fugir. É lembrar, lembre-se de quem você é, lembre-se de onde você veio, lembre-se de que há um propósito maior sustentando você. Mesmo no invisível, Cristo também conheceu esse diálogo interno de medo. No Getsêmani, sua humanidade tremeu. Sua mente sabia o que estava por vir, seu corpo sentia, mas seu espírito permaneceu firme. Ele não negou o medo, ele o enfrentou, e essa é a diferença. O medo domina você quando você o nega ou quando você o alimenta, mas ele se dissolve quando você o encara com fé. A mente humana é poderosa, mas sem fé ela se torna sua própria carrasca. Quando não é guiado pelo Espírito, cria tempestades em mares calmos. Ela nos faz sofrer duas vezes, uma pelo que acontece e outra pelo que imaginamos. E é nessa dupla dor que a alma começa a se quebrar. Portanto, o trabalho espiritual não consiste em eliminar a mente, mas em educá-la, ensiná-la a confiar, a cessar seu ruído, a reconhecer os limites de sua compreensão. A fé é o remédio para o medo, porque a fé não precisa entender, ela só sabe descansar. E descansar não é desistir, é lembrar que você não precisa ter todas as respostas. Deus não lhe pede certezas, Ele lhe pede confiança. Quando você escolhe confiar, mesmo sem entender, a mente começa a se acalmar. É como se a alma dissesse: não sei como vou sair dessa, mas sei com quem estou vivendo isso. E essa frase é suficiente para desarmar qualquer medo. O medo exagera a dor porque não enxerga além do momento. Ele te convence de que a angústia durará para sempre, que não há saída, que você não conseguirá lidar com isso desta vez. Mas tudo o que o medo promete é mentira. Nada dura para sempre. Nem a tristeza, nem a ansiedade, nem o caos. Tudo que tem um começo tem um fim. E o que te machuca hoje será uma lição amanhã. Cristo não prometeu uma vida sem medo. Ele prometeu sua presença no meio deles. No mundo, vocês terão aflições, disse ele. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa frase não tira a dor. Ela a ilumina.
Ela nos lembra que não estamos à mercê do que sentimos, mas somos guiados por aquele que já trilhou o mesmo caminho. Quando o medo tentar dominar você, volte a se concentrar na sua respiração. Inspire com fé, expire com rendição. Diga à sua mente: não preciso entender tudo, só preciso confiar. E aos poucos o barulho vai desaparecendo. O coração, que antes batia desesperadamente, começa a encontrar seu ritmo. O fogo da angústia se transforma em um calor mais suave, mais humano, mais suportável. Deus não pede que você não tenha medo, mas sim que não permita que o medo faça você esquecer quem você é. Você é mais forte do que pensa, não por si mesmo, mas porque ele habita em você. E quando você se lembra disso, a armadilha do medo se quebra. A mente não domina mais. O espírito assume o comando. O sofrimento deixa de ser exagerado quando a alma para de lutar contra o que é. Quando você aprende a observar seu medo sem rejeitá-lo, descobre que por trás dele há sempre uma necessidade. A necessidade de se sentir apoiado, amado, seguro. E lá está Deus, bem ali naquele vazio, esperando que você pare de lutar e comece a confiar. O medo grita, mas Deus sussurra. E somente quando você escolhe o silêncio interior, você pode ouvir a sua voz. Uma voz que não lhe promete um caminho fácil, mas sim uma companhia eterna. Uma voz que te lembra que, mesmo que a mente imagine 1000 catástrofes, o coração que confia sempre encontra paz, porque na realidade, o medo nada mais é do que um sinal, um lembrete de que você se separou do presente, de que está vivendo na projeção do amanhã ou na memória do ontem, e a fé, ao contrário, traz você de volta ao agora, ao instante onde Deus está, o único lugar onde você pode realmente sentir sua presença. Quando você aprende isso, a angústia não mais o destrói. A mente pode continuar imaginando tempestades, mas a alma sabe que há um farol que nunca se apaga. E essa certeza, silenciosa mas firme, te sustenta mesmo na escuridão. E assim, com o coração mais tranquilo e a fé mais vibrante, chegamos ao próximo passo. Entender que Deus não te abandona, mas te sustenta no silêncio. Porque mesmo que você não sinta, Ele está sempre trabalhando. Mesmo nas horas mais calmas e escuras da sua vida, há momentos em que a vida parece não ter sentido. Momentos em que você sente que tudo está desmoronando, que suas orações estão perdidas no ar, que o céu está fechado. Mas a verdade, aquela verdade que a alma esquece quando a dor se torna insuportável, é que Deus nunca foi embora. Ele não te abandonou, nem por um segundo. Só mudou a forma como Ele te acompanha. Quando a tempestade ruge, Deus nem sempre grita do céu. Às vezes, Ele permanece em silêncio, para que você possa aprender a reconhecer a presença dEle dentro de você. Porque a fé não se fortalece com certezas, mas com a ausência delas. Quando você sente que não consegue continuar e ainda assim dá mais um passo, não é você quem está caminhando, é Deus caminhando em você. Seu silêncio não é distância, é profunda proximidade. É como um abraço que você não ouve, mas sente. Como a mão que você não vê, mas que te segura quando você está prestes a cair. A alma humana, acostumada a respostas visíveis, sofre por não encontrar sinais. Mas a obra de Deus não se vê com os olhos. Ela se percebe no invisível, nos detalhes, nas pequenas resistências que nos mantêm firmes quando as forças humanas se esgotam. Há dias em que a única razão pela qual você não desistiu é porque Ele está te sustentando. Você não vê, mas sente na respiração que nunca para, no pulso que permanece constante, naquela pequena esperança que se recusa a morrer dentro de você, aquela força misteriosa que aparece justamente quando você pensava que tudo estava perdido. Essa força é Deus. Enganamo-nos quando pensamos que a sua presença só se manifesta em grandes milagres, em respostas imediatas ou em caminhos claros. Deus também se revela na espera,
no silêncio, na calma depois do choro. Quando a alma está vazia, ele a preenche invisivelmente. Quando a mente está exausta, ele semeia entendimento sem palavras. Quando o coração se parte, ele não impede, mas promete algo maior, que dessas rachaduras sairá luz. Deus não abandona você quando tudo desmorona. Pelo contrário, é nas ruínas que ele mais trabalha, porque somente quando o falso cai, o verdadeiro pode surgir. Ele nem sempre tira a dor, mas a transforma. Nem sempre elimina a ansiedade, mas ensina você a enfrentá-la com fé. E quando tudo parece silencioso, ele está mais ativo do que nunca, construindo dentro de você uma fé que não depende do que é visível. Olhe para trás por um momento. Pense em todas as vezes em que você pensou que não conseguiria superar alguma coisa, que sentiu que não conseguiria continuar. E, no entanto, aqui está você. Quem te segurou quando você não podia mais? De onde veio aquela força que você não sabia que tinha? Não foi coincidência. Foi Deus, silencioso, mas firme, te levantando cada vez que você caía. O amor de Deus não é medido por quantas vezes ele te livra da dor, mas por quantas vezes ele te segura durante ela. Às vezes, ele salva você parando a tempestade. Outras vezes, ensinando você a andar sobre as águas. Mas em ambos os casos, o propósito dele é o mesmo: que você aprenda a confiar. Quando você se sente sozinho, isso não significa que ele o abandonou. Significa que ele está abrindo espaço para você descobrir a presença dele dentro de você. Porque enquanto você busca a Deus lá fora, ele está esperando por você aqui dentro. A angústia faz você olhar para o céu, mas a fé ensina a olhar para o coração. E lá, no silêncio interior, você o encontra. Deus não grita para se impor. Ele sussurra para atrair você para mais perto. E quanto mais você se aproxima, mais descobre que o seu silêncio é cheio de palavras. Palavras que não são ouvidas com os ouvidos, mas com a alma. Ele lhe diz: não tenha medo, você não está sozinho. Eu estou trabalhando mesmo que você ainda não entenda. Quando Cristo estava na cruz, o céu também permaneceu em silêncio. E, no entanto, naquele silêncio, o plano de Deus estava sendo cumprido. O maior amor da história não veio com barulho, veio com silêncio. É assim também que funciona na sua vida, no invisível, no discreto, no profundo. O silêncio de Deus não significa inação, é a pausa antes do milagre, o intervalo onde a fé é fortalecida e a alma é renovada. Se você se sente perdido hoje, se não vê saída, se acha que tudo está parado, lembre-se disso. Deus está trabalhando, mesmo que você não sinta. Sua maneira de agir nem sempre coincide com sua agenda, mas ele é sempre pontual. E enquanto você espera, ele te segura. Ele segura seus pensamentos quando eles transbordam, suas lágrimas, quando você não consegue mais contê-las, seus passos quando você vacila. E cada dia que você consegue se levantar, mesmo que sem forças, é um testemunho da presença silenciosa dele em sua vida. A angústia não desaparecerá da noite para o dia, mas aos poucos, à medida que você confiar, descobrirá que ela não o destrói, porque o que te sustenta não é a tua força, mas a fidelidade dele, e essa fidelidade não falha, não cansa, não abandona, e é dessa fidelidade divina, desse amor que não desiste mesmo quando tudo se quebra, que nasce o próximo passo desse caminho, a paz que não depende das circunstâncias, aquela paz que Cristo prometeu, não como a do mundo, temporária e frágil, mas uma paz que permanece mesmo quando o mundo desmorona. Há uma paz que o mundo promete e outra que só Deus pode dar. A primeira depende do que acontece lá fora, que as coisas vão bem, que nada falta, que tudo está sob controle. O segundo nasce dentro de nós, mesmo quando o mundo exterior desmorona. Essa é a paz de Cristo, uma paz que não precisa que a tempestade deixe de existir, porque ela não depende do vento, mas da fé,
Os seres humanos passam a vida buscando a paz errada. Encontre calma na segurança financeira, nos relacionamentos, na saúde, nas conquistas. E quando qualquer uma dessas coisas falha, como inevitavelmente acontece, a paz desaparece. Mas a paz de Deus não se constrói no efêmero, mas no eterno. Não se baseia no que você tem, mas no que você é quando lembra que Ele está com você. Cristo disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Com essas palavras, ele fez uma diferença que muda tudo. A paz do mundo é quebrada na primeira dificuldade, enquanto a paz de Deus permanece mesmo em meio ao caos. E essa é a paz que sua alma busca quando nada mais pode consolá-la. Não se trata de não sentir medo ou não ter problemas, mas de descobrir que mesmo dentro da dor, há um espaço de tranquilidade que ninguém pode tocar. Esse espaço é o lugar onde Deus habita. Não fora, não muito longe, mas dentro de você. É aí que o milagre silencioso acontece. Enquanto tudo lá fora parece perdido, algo dentro de você se mantém. Algo permanece firme. A verdadeira paz não vem quando tudo está consertado. Ela vem quando você entende que não precisa que tudo esteja consertado para se sentir em paz. Quando você confia que o que está acontecendo faz sentido, mesmo que você ainda não consiga ver. Quando você abandona a necessidade de controlar e escolhe descansar na fé, ali, naquele exato momento de rendição, a angústia começa a desaparecer. Às vezes, pensamos que a paz é o resultado de ter tudo sob controle. Mas, na realidade, a paz começa quando você aceita que não pode controlar tudo. Quando você para de lutar contra o que a vida traz e, em vez disso, decide confiar na sabedoria divina que o guia. Isso não significa resignação. Significa liberdade. Porque entregar-se a Deus não é derrota. É descanso. Cristo viveu essa paz mesmo no meio da cruz. Enquanto o mundo viu sofrimento, ele viu propósito. Enquanto todos gritavam, ele permaneceu em silêncio. Não porque não doesse, mas porque eu sabia que a dor não era o fim. Sua paz não era emocional, era espiritual. Era a certeza de que, além da dor visível, a vontade do Pai continuava atuando. Essa é a paz que ele quer lhe ensinar. Uma paz que não é quebrada. Quando você é criticado, isso não desliga quando as coisas não saem como esperado. Isso não desaparece. Quando o medo bate à porta, uma paz que não depende de circunstâncias, mas de confiança. Imagine o mar calmo. Abaixo da superfície, as correntes se movem, as ondas quebram, mas no fundo, tudo permanece sereno. Esta é a paz de Deus na alma. Lá fora pode haver barulho, incerteza, movimento, mas lá no fundo, onde ele habita, a quietude. E quando você aprende a habitar essa profundidade, as ondas não mais o arrastam, elas apenas o embalam. A angústia, então, deixa de ser inimiga, ela começa a se tornar professora, porque graças a ela você aprende a buscar o eterno em vez do temporal. Graças a ela, você descobre que a alma não precisa de certezas externas, apenas de presença interna. Deus não lhe dá paz quando tudo está bem. Ele lhe dá paz para que você possa passar por tudo com serenidade. Há momentos em que a mente grita, não entendo nada, e o coração, quando aprende a confiar, responde, não preciso entender para estar em paz. Essa resposta não vem da razão, ela vem da alma que experimentou a fidelidade divina repetidas vezes. Essa alma já sabe que toda noite escura tem um amanhecer e que mesmo no silêncio Deus não para de trabalhar. Portanto, a verdadeira paz não é encontrada fugindo do caos, mas descobrindo Deus dentro dele. Quando você pode dizer tudo está bem, não porque você vê, mas porque você acredita. Então a paz de Cristo criou raízes em você, e é justamente dessa raiz que a alma renasce. Porque quando você para de procurar paz lá fora e a encontra dentro de si, algo profundo muda para sempre. Você não é mais movido pelo medo, mas guiado pela fé. Você não reage mais à dor. Você a transforma. Você não depende mais das circunstâncias,
Você depende de Deus. E essa dependência sagrada é o que dá origem ao passo final deste caminho, o renascimento na fé. O momento em que a angústia deixa de ser uma sombra e se torna um propósito, uma nova vida, um testemunho de que o que parecia destruí-lo estava, na verdade, transformando-o. Há dores que não vêm para te destruir, mas para te despertar. E embora a princípio a angústia pareça uma sentença, com o tempo você descobre que era um chamado para olhar mais profundamente, para deixar de lado o que não lhe servia mais, para lembrar o que você havia esquecido, que Deus sempre esteve com você, mesmo quando você não sentia isso. Renascer na fé não é começar do zero, é crer novamente de um lugar diferente, de um coração que foi testado, mas não derrotado, de uma alma que passou pela escuridão e, em vez de endurecer, aprendeu a amar mais profundamente, porque o sofrimento, quando vivenciado conscientemente, não o torna mais amargo, ele o torna mais sábio. A angústia desnuda você. Ela remove tudo o que não é essencial, até que só resta o real. Ela ensina que você não é o que você perde, nem o que você teme, nem o que os outros pensam de você. Você é o que resta quando todo o resto se vai, uma alma sustentada por Deus. Quando você deixa a fé reconstruir você, algo muda para sempre. Você não pede mais que as coisas sejam fáceis. Você pede que seu coração seja forte. Você não clama mais para que a dor acabe, mas sim para entender o que ela quer lhe ensinar. E nesse ponto, sua oração deixa de ser um pedido e se torna um ato de confiança. A fé não elimina a escuridão, mas lhe dá novos olhos para penetrá-la. Você não vê mais o caos como uma punição, mas como um processo. Você não vê mais a espera como um vazio, mas como uma preparação. Cada lágrima se torna uma semente, cada noite uma ponte para uma nova luz. Cristo nos mostrou esse caminho em seu próprio renascimento. Depois do Getsêmani veio a cruz, sim, mas depois da cruz veio a ressurreição. E essa ordem é inquebrável. Primeiro a dor, depois a transformação. Não há ressurreição sem cruz, nem propósito sem teste. O que parece o fim é, na verdade, o começo de algo que você ainda não entende. Quando você ousa acreditar nisso, mesmo com uma fé pequena, instável e imperfeita, a angústia não o domina mais, porque você entende que até ela faz sentido, que nada é desperdiçado nas mãos de Deus, que até mesmo seus erros, suas perdas e suas noites escuras são parte de uma história maior, tecida com amor invisível. Renascer na fé não significa que tudo se tornará perfeito. Isso significa que mesmo em meio à imperfeição, você encontra paz. Isso significa que você pode olhar para trás e dizer: eu não entendia nada, mas agora vejo que tudo tinha um propósito. E esse entendimento vale mais que qualquer certeza. Deus nunca prometeu uma vida sem tempestades, mas Ele prometeu que você estaria de pé após cada uma delas. E você é. Mesmo que você sinta que chegou quebrado, você está de pé, porque fé não é sobre ter força, é sobre permitir que Deus seja sua força. E cada vez que você escolhe acreditar em meio ao medo, cada vez que você escolhe amar em meio à dor, você está ressuscitando um pouco mais. Sua angústia, então, deixa de ser um fardo e se torna seu testemunho. Você começa a entender que sua história, com todas as suas quedas, com todas as suas lágrimas, pode ser uma luz para os outros. Que seu processo não seja em vão, porque o que Deus cura em você, Ele usa para curar através de você. Esse é o propósito. Esta é a filosofia de Cristo. Transformar o sofrimento em amor, a dor em sabedoria, as feridas em fontes de compaixão. E quando você chega lá, quando você consegue olhar para o seu passado com gratidão e não com culpa, você descobre que o renascimento não foi algo que aconteceu uma vez, mas algo que continua acontecendo todos os dias. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de confiar. Cada respiração é um sinal de que você ainda tem apoio. Cada silêncio, uma promessa de que Deus ainda está
trabalhando. Renascer na fé é entender que nada pode te destruir se Deus estiver contigo, que até a angústia mais profunda pode se tornar a porta para a sua maior transformação. Porque o que parecia uma ferida era exatamente o lugar por onde a luz queria entrar. E assim, quando a alma finalmente entende isso, ela não tem mais medo das noites escuras, porque ele sabe que por trás de toda a escuridão há um amanhecer esperando. E esse amanhecer tem um nome: Deus contigo. O mesmo Deus que não te abandonou em silêncio, que te sustentou na angústia, que te ressuscitou na fé, e agora convida você a caminhar com Ele. Não como alguém que tem medo, mas como alguém que renasceu. Se você chegou até aqui, se seu coração se sentiu refletido nessas palavras, então você já deu o passo mais importante. Você escolheu acreditar, mesmo com medo, porque a fé nem sempre parece certeza. Muitas vezes parece esperança em meio ao vazio, mas essa esperança, embora pequena, embora frágil, é suficiente para que Deus faça sua obra. Um coração partido não vai destruir você. Ele não pode fazer isso, porque não tem mais poder do que o amor que te sustenta. E esse amor tem um nome: Deus. Ele esteve com você desde o começo. Mesmo quando você não sentia isso, Ele acompanhou você em silêncio. Manteve você na escuridão e preparou você, passo a passo, para renascer. Agora você entende. A dor não foi o fim, foi o começo. O silêncio não era abandono, era preparação. O teste não era punição, era propósito. Cada lágrima era uma semente. E hoje essa semente começa a florescer. É assim que Deus trabalha, no invisível, no lento, no profundo. E quando você menos espera, descobre que a angústia que te derrubou foi a mesma que te ensinou a se levantar com uma fé nova, mais forte, mais viva, mais sua. Então não tenha medo se ainda doer. Não tenha medo se ainda estiver esperando. A obra não está terminada, mas o autor continua escrevendo. E a história dele com você sempre tem um final cheio de luz. Se esta mensagem tocou seu coração, se ela ajudou você a ver sua jornada com novos olhos, por favor, curta este vídeo, não apenas para apoiar o conteúdo, mas para dizer com suas ações: eu ainda acredito. E inscreva-se no canal para continuar crescendo nessa comunidade de fé, esperança e transformação. Aqui, cada palavra busca lembrar você de uma única verdade. Não importa o que você passe, Deus ainda está com você. E enquanto Ele estiver com você, nada poderá destruí-lo. Vejo vocês na próxima mensagem. Que a paz de Cristo o abrace hoje e que sua luz guie cada passo de sua jornada.